A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série sobre escatologia, que é o estudo sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse, sobre as profecias também, sobre o futuro, né? É um assunto que deixa as pessoas bastante em dúvida e que também a própria Bíblia nos deixa algum espaço para várias interpretações. Mas o que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo? Nós vamos falar sobre pré-tribulacionismo. O que é pré-tribulacionismo, né? A Bíblia nos fala que no fim dos tempos, antes de Jesus voltar, o mundo vai passar por uma grande tribulação. Um evento que nunca aconteceu, algo igual, e nem vai acontecer depois. É um sofrimento tão grande sobre a terra que o mundo jamais viu. Por isso, uma grande tribulação. Por isso, um evento diferente de todos os outros que esse mundo já viu, onde todos vão sofrer. Onde a igreja ou as pessoas que estiverem na terra e que professarem o nome de Jesus, elas vão sofrer perseguição. E o mundo, aqueles que não creem em Deus, aqueles que são ímpios, aqueles que são injustos, eles vão sofrer também os castigos de Deus sobre a terra. Então vai ser um tempo, a grande tribulação, um tempo que nunca houve igual. Um sofrimento, uma perseguição, uma dor sobre o mundo que nunca houve igual. O que prega, o que ensina a doutrina pré-tribulacionista? Ela ensina o quê? Que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja antes dessa grande tribulação. Tá? É um engano nós pensarmos, por exemplo, que o pré-tribulacionismo diz que Jesus volta antes da tribulação. Ninguém ensina que Jesus vai voltar antes da tribulação, porque o próprio Jesus falou que ele volta depois da tribulação. Mateus capítulo 24, no verso 29, diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus 24, do 29 ao 30. Jesus disse que a sua segunda vinda gloriosa, com poder, onde todo olho verá, onde todas as pessoas vão ver que ele está vindo nas nuvens dos céus, essa segunda vinda, ela acontece depois da grande tribulação, não existe dúvida sobre isso. Mas ser pré-tribulacionista não é acreditar ou pregar que Jesus volta antes da tribulação, mas que o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação. O que torna então a vinda de Jesus um acontecimento em duas fases. Na primeira fase, ele vem até as nuvens e a igreja sobe ao encontro dele para encontrá-lo. E ela vai para o céu com Jesus, enquanto a terra passa por essa grande tribulação. Né? E a segunda fase seria essa segunda vinda gloriosa, mesmo de todo o olho verá, em que Jesus volta e pisa de verdade nessa terra e vem estabelecer o seu reino. Então, ser pré-tribulacionista é crer que a igreja não passa pela grande tribulação, porque Jesus leva a igreja para ele antes que a tribulação comece. Mas quais são as bases bíblicas para nós falarmos de pré-tribulacionismo? Vamos começar pelo livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que diz assim, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A primeira base para o pré-tribulacionismo é que a Bíblia ela ensina claramente um arrebatamento. Isso não tem como nós negarmos. Esse texto de 1 Tessalonicenses diz que nós encontraremos o Senhor Jesus nos ares. A igreja será levada até ele, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos, crendo em Cristo, serão levados até ele, arrebatados até ele. O pré-tribulacionismo ensina que isso acontece antes da tribulação, porque justamente esse é o propósito do arrebatamento. Jesus tira a igreja da terra com o propósito de livrar a igreja da grande tribulação. Não faz muito sentido que lá, depois da tribulação, na sua segunda vinda, Jesus desça até uma certa altura nos céus, leve a igreja, arrebate a igreja para junto dele e aí pise na terra juntamente com a igreja. Parece não fazer muito sentido que isso aconteça na visão pré-tribulacionista. Então,
se a Bíblia ensina um arrebatamento onde a igreja é tirada da terra, faz bastante sentido que ela seja tirada por um motivo, para ser livre, para escapar de alguma coisa que está para acontecer. No ensino pré-tribulacionista, Jesus arrebata a igreja antes da tribulação para livrá-la do sofrimento que está por vir. O segundo texto que a gente tem é o texto que está em Apocalipse 3, no verso 10, e ele diz assim, palavras de Jesus: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Essa carta, Jesus está falando com a igreja de Filadélfia e diz que vai guardá-la, né, da tentação, da provação que há de vir sobre o mundo todo. Por que Jesus vai guardar ela dessa provação, dessa tentação? Porque tu guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação, da tentação que há de vir sobre o mundo todo. É claro que Jesus aqui está falando com a igreja de Filadélfia, mas por que o pré-tribulacionismo entende que essa profecia é algo para o futuro e não para aquele tempo? Primeiro porque naquele tempo não houve uma provação, uma tentação de fato que aconteceu no mundo inteiro, que envolveu todas as pessoas do mundo, né? Isso não aconteceu. E também porque os princípios que nós aprendemos em Apocalipse, cada carta, né, que Jesus envia para a igreja de Esmirna, de Sardes, de Laodiceia, tudo que ele ensina para aquelas igrejas nós tomamos para nós hoje, nós tomamos como princípios para nós hoje. Então, também seria de se esperar que aquilo que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia, nós podemos também tomar para nós hoje. Se a igreja de Filadélfia guardou a palavra de Jesus e foi salva da tribulação, da tentação que viria sobre o mundo, se nós hoje, a igreja do futuro, guardarmos a sua palavra, nós também é de se esperar que seremos salvos, seremos livres dessa tentação e provação que há realmente de vir sobre o mundo inteiro. Por esses dois motivos, o pré-tribulacionismo acredita que essa palavra se aplica à igreja de hoje, porque ainda está por vir essa tentação sobre o mundo inteiro. Ela não aconteceu naquela época e porque o princípio é o mesmo para a igreja daquele tempo e para a igreja de hoje. Se a igreja daquele tempo guardou a palavra de Jesus e foi salva da tribulação, se nós hoje guardarmos a sua palavra, é de se esperar que nós também seremos guardados dessa provação, dessa tribulação. O terceiro argumento que a gente tem para falar de pré-tribulacionismo está em Lucas, capítulo 12, no verso 37 ao 40, onde Jesus diz assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Um argumento forte a favor do pré-tribulacionismo é a doutrina da iminência da volta de Jesus, ou seja, que ela pode acontecer a qualquer momento. Se nós pensarmos que não existe um arrebatamento antes da tribulação, nós podemos dizer com certeza que Jesus não vai voltar hoje, por exemplo. Nós podemos dizer que Jesus não vai voltar nem amanhã e nem semana que vem, com certeza. E nem no ano que vem, com certeza. Porque primeiro é necessária uma tribulação de 7 anos para que depois Jesus volte. Então, a vinda de Jesus não pode ser a qualquer momento se nós não acreditamos que ele vai arrebatar sua igreja antes da tribulação começar. Se Jesus vai levar a sua igreja para ele, vai voltar na sua primeira fase, né, da sua vinda, para buscar a igreja e levar com ele para os céus antes da tribulação começar, então essa volta de Jesus para buscar a igreja, ela pode ser a qualquer momento. E isso parece combinar mais com o texto de Lucas, né, que nós lemos, onde Jesus diz que nós devemos estar apercebidos, vigiando, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria a casa ser roubada. E ele diz, portanto, vigiai também, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês não pensam, né? Então, Jesus parece ensinar que isso pode ser a qualquer momento, que nós devemos viver em constante vigilância, né? Em constante espera da sua vinda. E se Jesus pode realmente voltar a qualquer momento, isso só faz sentido dentro do pré-tribulacionismo, ou seja, mesmo que a tribulação ainda não tenha começado, Jesus pode vir a qualquer momento, hoje mesmo, para tirar a sua igreja da terra e levar para ele. O próximo e último argumento que eu quero trazer está lá no livro de 1 Tessalonicenses,
no capítulo 1 e no verso 10, que diz assim, palavras do apóstolo Paulo. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou seja, que nos livra da ira que está por vir. A grande tribulação é muito citada na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como o dia do Senhor, né? Como o dia da ira de Deus, como o dia da vingança do nosso Deus. E é um momento onde a terra é muito castigada. É um momento onde Deus de verdade castiga a terra e mostra a sua ira, manifesta a sua indignação contra o pecado. Se esse texto, né, e alguns outros falam que nós não fomos reservados para a ira e que Jesus livra a igreja da ira que está por vir, se nós considerarmos que a ira de Deus que ele está falando ali é essa grande tribulação, então é de se pensar, né, de se imaginar, concluir que a igreja não vai estar aqui durante a tribulação, porque se a igreja estiver aqui durante a tribulação, ela vai passar por esse momento do derramar da ira de Deus sobre a terra. Ainda que talvez ela não seja atingida, né, por esses castigos, mas ela vai participar, vai viver esse momento do derramar da ira de Deus sobre a terra. Mas o texto diz que Jesus ele nos livra dessa ira que está por vir. Então o pré-tribulacionismo usa também desse argumento. A igreja não vai estar aqui na tribulação, ela vai ser arrebatada antes da tribulação, porque ela não vai passar, ela não vai vivenciar esse momento da ira de Deus, do castigo de Deus sobre a terra. Claro, né, gente, que existem muitos outros argumentos para falar de pré-tribulacionismo, tem muitos vídeos, muita coisa. Eu fiz esse vídeo aqui porque eu queria condensar, né, trazer num vídeo só a base da base, aquilo que é o mais básico, que é o mais simples, para a gente poder pelo menos entender o que é pré-tribulacionismo, certo? Se ficou alguma dúvida, pode falar comigo direto ali, né, se quiser, no WhatsApp ou no Instagram. Se ficou alguma dúvida, pode também deixar em algum comentário. Pode também deixar no comentário se tu concorda com essa visão ou não, ou por que concorda ou por que não. Mas as bases mais simples, mais básicas para o pré-tribulacionismo são essas que a gente apresentou nesse vídeo aqui. A gente volta no próximo vídeo para falar de um texto que é talvez o mais polêmico e mais complicado. Um texto que poderia resolver a situação, mas por causa de uma palavrinha ali, deixa a gente ainda em dúvida, certo? Que Deus abençoe a todos e até mais.